A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado irmão, meu amigo em Cristo Jesus, eu gostaria de meditar com você neste momento em algumas questões que são importantes para o nosso crescimento espiritual e para o nosso amadurecimento cristão. E eu gostaria de meditar sobre algo muito comum, um pouco polêmico, mas necessário, que é a causa do sofrimento. O porquê do sofrimento, o porquê da dor, o porquê que as pessoas enfrentam momentos de dor, de perda e de sofrimento. Por que que o justo perece? Muitas pessoas levianamente atribuem o sofrimento, a perda, a uma vida desconcertada, a um altar quebrado. Muitas pessoas, meus irmãos, trazem consigo a teologia de Elifaz. Qual é essa teologia? A teologia de Elifaz é aquela que tenta encontrar no homem o responsável direto pelo seu sofrimento. Se você não sabe quem ele faz, é um dos amigos de Jó, um daqueles que vieram consolá-lo. E que disse assim lá no capítulo de número 4 e no versículo de número 7. Ele diz assim, lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu. Ele tenta fazer Jó entender que as perdas que ele teve, os filhos que morreram, as riquezas que Jó tinha que pereceu, que perdeu, que foi roubado, tenta colocar na mente de Jó que aquilo ali era consequência de algum pecado escondido. Jó deveria ter cometido alguma coisa que desagradou a Deus e por isso ele estava vivenciando aquele momento. Mas Jó, o próprio Deus dá testemunho dele, no capítulo 1 e a parte do versículo 1 a seguir, o próprio Deus diz que não havia na terra homem semelhante a Jó. Homem reto, homem íntegro, um homem temente a Deus. Então, meu irmão, essa teologia ela cai por terra no próprio testemunho do próprio Deus. Porém, muitos hoje, na atualidade, usando de uma forma leviana, ainda falam isso quando encontram alguém que está enfrentando momentos difíceis. Quando uma pessoa passa pelo divórcio, quando a pessoa está enfrentando uma enfermidade, quando a pessoa ela está desempregada, enfim, quando a pessoa está enfrentando um dia mau, um período mau na sua vida. Aí pessoas levianamente tentam colocar o dedo na ferida e dizer que aquilo é culpa da pessoa e por aí vai. Mas será mesmo? O que a Bíblia Sagrada descreve? Por que o sofrimento vem à vida do ser humano? Meu irmão, existem pelo menos 4 motivos. Existem pelo menos 4 motivos da pessoa enfrentar o sofrimento. Existem outros, mas esses 4 motivos eu gostaria de falar com você. Quando nós lemos a palavra de Deus, na nossa experiência vivida, nós entendemos que existem 4 porquês a pessoa enfrenta luta, prova, perca, sofrimento, dor, angústia, pelo menos 4 motivos. O primeiro é a prova. Sim, a Bíblia fala que Jó era um homem temente, reto, íntegro, e que a prova veio sobre ele. Era uma prova, era um período em que Deus predeterminou que ele passasse ou enfrentasse, mas Deus não o desamparou. Embora ele se sentisse sozinho, Deus estava no controle daquela situação. Era uma prova. E a prova que vem de Deus, ela vem para aprovar, ou seja, a própria Bíblia diz lá no final do livro de Jó, que Jó ele recebeu riquezas maiores do que ele tinha antes que a prova chegasse até ele. Então Deus prova para aprovar. E uma outra coisa, a prova só vem para crente cristão fiel, que está com a sua vida no altar, que está no seu momento maior de comunhão com Deus. Porque só dessa forma a pessoa vai ter uma estrutura emocional, uma estrutura psicológica, uma estrutura espiritual para resistir e suportar toda a dor e o sofrimento que vem sobre ela. No livro de 1 Coríntios diz que Deus não nos dá uma prova além ou acima do qual nós possamos suportar. Se Deus conhece-nos tão bem e sabe da nossa estrutura física, da nossa estrutura emocional, espiritual, psicológica, Ele não vai permitir que uma prova venha além das nossas condições de suportar e de resistir. E quando nós resistimos e suportamos, nós então subimos degraus, nós então crescemos. Existe um segundo meio que vem a prova e a luta sobre a nossa vida. Primeiro, a questão da prova. A segunda é uma questão de luta.
Isso está lá no livro de Efésios, quando Paulo diz no capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Meu irmão, diariamente nós lutamos contra tudo aquilo que o inimigo possa colocar diante de nós. E às vezes essa luta, ela nos causa sofrimento. Você se lembra de Caim? No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, o próprio Deus disse para Caim, o pecado está à porta. Ou seja, todos os dias nós lutamos contra a nossa carne, contra o mundo, contra as situações que estão em nossa volta. O mundo nos coloca pratos e tantas coisas para que nós possamos pecar contra Deus. Então nós resistindo o diabo, nós lutando contra isso, às vezes causa sofrimento e dor em nós. O terceiro motivo são as nossas escolhas. Sim, nós fazemos escolhas e muitas das escolhas que nós fazemos não nos leva a um caminho de vitória, de glória, de alegria e de felicidade. Às vezes, nós até escolhemos acreditando que é o melhor e no final nós colhemos coisas ruins, sofrimento. Eu não sei se você se lembra, o Davi passa por uma situação em sua vida que ele enumerou o povo, ele faz um censo do povo de Israel. E Deus não gostou daquilo. E Deus então trouxe juízo para Davi. E deu a Davi três coisas para ele escolher. Então, meu irmão, muitas vezes o sofrimento, a dor que nós passamos é resultado de escolhas erradas. Às vezes o divórcio é a escolha errada que fez no namoro, entre outras coisas. E existe um quarto motivo pelo qual a pessoa sofre, que é estar colhendo aquilo que plantou. Ou seja, Paulo nos fala isso lá em Gálatas capítulo 6, né? Tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Quando o homem planta coisas ruins, ele colhe coisas ruins. No seu relacionamento conjugal, quando o marido não trata a esposa com respeito, com carinho, com amor, às vezes trata ela com brutalidade, com grosseria, com ignorância, amanhã ela vai embora. E ele então sozinho começa a perguntar o porquê ele perdeu a sua família. Porque ele não plantou amor na sua casa. O que ele plantou foi indignação, foi revolta, foi mágoa, foi tristeza. Então, pelo menos esses 4 motivos. A dor, o sofrimento, ela vem sobre o ser humano. O primeiro é a prova. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Isso é um entendimento meu. A prova da parte de Deus não vem todos os dias. Eu não quero trazer uma teologia do sofrimento, como muitos cristãos têm feito na atualidade. Nós temos 2 teologias que têm prevalecido nos púlpitos cristãos. Primeiro, a teologia da prosperidade, aonde atribui a felicidade, a alegria, as conquistas, que o ser humano tem que viver uma vida de plena felicidade, que o homem nunca vai passar por sofrimento. A teologia da prosperidade. E a segunda teologia é a teologia do sofrimento, da dor, onde as pessoas dizem que o cristão tem que viver debaixo de luta, de prova, de sofrimento, de tristeza e de dor todos os dias. E não é bem verdade. A prova veio sobre Jó em um determinado período da sua vida. Depois ele gozou de felicidade, de alegrias e de conquistas. Então, meu irmão, você tem que olhar para a sua vida e ver por quanto tempo você está sofrendo, padecendo, perecendo. E se esse período é muito longo, vamos questionar se isto é uma prova que vem da parte de Deus ou se são consequências das suas escolhas, daquilo que você plantou e está colhendo, ou se é uma questão de postura espiritual. Porque a questão da luta, você tem que ter uma postura espiritual para lutar contra tudo aquilo que advém contra você. Meu irmão, e em cada uma dessas situações, nós temos que ter, como eu disse, uma postura, uma reação a essa ação. Jó, na prova, ele teve 3 reações. Ele foi paciente, ele teve fé e ele foi fiel. Porque tudo que ele fizesse não reverteria o quadro. Quando você está na prova mesmo, quando Deus permite que você entre na prova, você está desempregado, entrega currículos e as portas não se abrem. A enfermidade vem e os médicos não conseguem encontrar um remédio, um medicamento, um tratamento para curar essa enfermidade. Quando a prova vem da parte de Deus, toda a ação humana é inútil e ineficaz para mudar o quadro, para mudar a situação. Você tem que ter paciência, fé, perseverança e fidelidade. Porque, como eu disse, é um período.
Depois que a prova passa, você vai viver um momento de vitória, de gozo, de alegria e de conquista. Já a luta espiritual, Paulo diz que nós temos que estar preparados com as armaduras espirituais. Então, quando a luta vem, nada de abaixar a cabeça. Pelo contrário, levanta a cabeça, luta, se posiciona, combata contra tudo aquilo que o inimigo possa ter levantado contra você. Se as dores que você está enfrentando são consequências das suas escolhas, aí, meu irmão, minha irmã, aí, meu irmão e minha irmã, é uma questão de você depender da misericórdia de Deus. Porque Davi, naquela situação que eu falei para você, ele disse: é melhor cair nas mãos do Senhor. Ele confiou que Deus poderia trazer a ele livramento, cuidado, segurança. Então, acredite que a misericórdia de Deus pode preservar, guardar e cuidar de você. Agora, quando a questão é uma questão de plantar e de colher, aí, meu irmão, você tem que buscar muito, muito a graça do Senhor. E por que você tem que buscar a graça do Senhor? Você tem que buscar a graça do Senhor porque são consequências. Então mude a sua plantação hoje, porque o plantar é opcional, o colher é obrigatório. Mude as suas atitudes, mude a sua postura, o seu comportamento. E quando você planta coisas boas hoje, você vai colher coisas boas. Se você planta carinho, amor, educação, respeito, atenção, você vai colher tudo isso e em dobro. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o período que você está vivenciando, que está passando. Eu posso estar falando com pessoas que estão vivendo um momento de felicidade plena, de alegria, de realização conjugal, de uma vida próspera financeiramente falando. Eu posso estar falando com pessoas que estão com a saúde lá em cima, glória a Deus e aleluia. Mas eu posso estar falando com pessoas neste momento que estão enfrentando o divórcio, o diagnóstico de uma enfermidade maligna. Eu posso estar falando com pessoas que estão enfrentando o desemprego, questões ministeriais. Meu irmão e minha irmã, entenda que por maior que seja a sua dor e o seu sofrimento, busque a Deus, entregue a sua vida ao Senhor e confia nele. Porque, como eu disse para você, por mais que a dor venha sobre você, não há dor maior que você não possa suportar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Deus o abençoe em Cristo Jesus.